Querendo pedir também, Senhor, aos nossos mensageiros que possam estar presentes, nos auxiliando, nos instruindo, para que possamos nos entendermos, para entendermos a vossa palavra, os vossos ensinamentos. Agradecer por tudo que temos recebido, Senhor. Agradecer por tudo que recebemos nessa semana. Nós temos tanto a agradecer, mas também, Senhor, hoje nós temos muito a pedir por nossos irmãos que estão em luto, pela nossa França tão querida, e também pelo nosso Brasil, pelas pessoas que habitam esses lugares em que se corre sempre esse risco. Pedir por todas as autoridades, Senhor, para que elas abram o coração para essa ajuda, para esse amor fraterno. Pedir também, Senhor, por aqueles que praticam determinados atos na ignorância de achar que é isso que agrada a Deus. Nenhum Deus se sente agradado com esse tipo de situação. Então, Senhor, nós lhe pedimos que abra o coração dessas criaturas, são nossos irmãos também. Alivia a dor de todos aqueles, Senhor, que foram atingidos, famílias. E alivia a dor também, Senhor, daqueles que aqui sofreram e continuam sofrendo. A nossa natureza, que ela seja socorrida por vossos mensageiros encarregados dela. E que os corações, Senhor, se abram para o bem, para o amor, para a fraternidade, para o amor em humanidade. Então, Senhor, nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui e pedir por todos, Senhor, por nós, por essa casa, pelos companheiros. Pedimos que fique conosco e nos auxilie e nos abra o coração, Senhor, para esse amor fraterno. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, nós hoje vamos começar, bom dia, o roteiro 2, né? Semana passada o Leandro terminou o primeiro. E nós vamos falar sobre o politeísmo. Alguém tem noção do que é o politeísmo? Pode falar, gente. Uma pergunta. É a crença Essa história do politeísmo, ela é muito interessante, que ela explica muito pra gente, e até hoje os deuses mudaram de nome, mas ele ainda existe, né? E os objetivos específicos desse roteiro é esclarecer porque a ideia politeísta faz parte da evolução do pensamento religioso. Identificar as tradições religiosas do politeísmo. Bom dia. Então, nós vamos começar aqui. A gravura de alguns deuses, né? Tinha muitos, né, gente? Se a gente pegar a enciclopédia lá, enciclopédia do meu tempo, né? Se entrar na internet, né? Então, no Céu e Inferno, no capítulo 1, em todas as épocas da humanidade, Deus jamais deixou de enviar ao planeta missionários, com a incumbência de instruir espiritualmente os homens. Isso foi falado até no seu estudo, né? Nesse sentido, as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz, quer dizer, muito materializados, para compreenderem das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Então, de acordo com o adiantamento, né, da humanidade naquela época, eles, de acordo com o grau de adiantamento intelectual, é que eles, como eles não conseguiam compreender as coisas materiais, eles eram muito materialistas, vamos dizer assim.
E a maior parte desses deveres religiosos, desse estudo religioso talvez, eles ficaram mais por fora, nas fórmulas exteriores. Então não havia ainda esse sentimento, né? E eles se apegavam muito, então, às coisas exteriores. E nós vamos ver aqui, ó. Você quer ler? Eu vou guardar um pouco minha voz, porque minha voz não está muito boa. Olá. Gênesis, bom dia. Capítulo 2, item 17. Assim, ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos, dava um atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram-os dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Então, sempre falando que os povos foram caminhando dentro da sua ignorância, entre aspas, que é o de não conhecer, né? Eles não entendiam que Deus, ele tinha infinitas possibilidades, que um Deus tinha infinitas possibilidades. Então eles criaram o politeísmo aí, quando eles começaram a adotar tudo que para eles era incompreensível, eles davam esse atributo de divindade. Então, mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. O que foi isso? Eles começaram a entender, né? Eles começaram a compreender que o Deus, aquele Deus, ele não estava ali naquela pessoa, naquela situação, era um só. Mas isso foi aos poucos. Isso não foi de uma vez que eles entenderam isso. Aí, quando eles começaram a entender, eles mesmos começaram a negar esses atributos que eles tinham dado às coisas, às pessoas, como deuses, né? Mas no princípio era assim. Como não entendiam, tudo que era diferente, o que eu, por exemplo, não dou conta de fazer e o outro está fazendo, aquilo ali virava um Deus. Então, por isso que tinham tantos deuses, né? Nós vamos ver mais para frente. Como que eles davam esse atributo de divindade na maior facilidade, né? Aí a gente vai lá na época do Homem das Cavernas também, como que ele viu o trovão, como que ele viu o fogo, ele dava um atributo divino àquelas situações da natureza. Essa parte, gente, ela é mais informativa, tá? Esse capítulo é muito informativo. Quer ler? Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa. O pensamento de um Deus único não poderia ser o homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz em sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, conferiu-lhe ao homem atributos de natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Daí a crença com tantas potências distintas. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos, a governarem o mundo, sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Aí ele repete mais ou menos a primeira parte com outras palavras, né? Mas explicando a mesma coisa.
À medida que o homem foi desenvolvendo suas ideias, ele começou a conceber que tinha algo maior. Não adianta, é difícil de falar hoje. O homem, ele conferiu o homem atributos de natureza corpórea. Isto é, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Foi falado no primeiro, né? Por isso que apareceram tantas crenças. Tudo que compreendia deve ser obra de uma potência sobrenatural. Mas, nesse meio tempo, aí também, como nós vimos no princípio, que de tempos em tempos Jesus sempre mandou missionários, né? Nesse período aí também, alguns homens se elevaram, né? Elevaram a voz para poder esclarecer aos outros o que não podia ser, que tinha que ter apenas um. Não podia ter, era impossível a existência de tantos governando, porque um lugar igual uma casa em que várias pessoas mandam, o que acontece? Vira uma confusão, né? Então tem que ter pelo menos uma hierarquia. Então, em todos os tempos, apareceram homens que se esclareceram, que estudaram, para passar essa concepção de um Deus único. Mas no princípio era assim, né? Os povos primitivos. Você lê, João? Você já chegou aí estreando aí? Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses, sem dúvida, porque chamando Deus tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto, que o vulgo não lograva compreender, se distinguiram dos demais, faziam dele um Deus, e por sua morte lhe rendiam tudo. Então, desde aquelas épocas, sempre houve, né, os fenômenos espíritas. Isso era uma coisa que os homens não entendiam, né? Então era considerado Deus. Por exemplo, quando uma voz falou com o... Nossa Senhora, para levar o filho dele na montanha e sacrificar. Quem que era, gente? Abraão foi, ele cria que aquilo era o Deus ordenando, que ele levasse o filho, e a espiritualidade deixou até um certo ponto. Porque ele acreditava que aquela voz que falava com ele era um Deus. Há pouco tempo a Filomena explicou. Era Deus para ele, que acreditava. Então era um fenômeno espírita também. Ali era um fenômeno espírita, um espírito menos esclarecido, vamos dizer assim, né? Falando com ele. E ele acreditou perfeitamente que fosse um Deus, né? Até que no final a história conta, né? A Bíblia conta que uma voz também falou que acreditava nele, que ele era fiel a Deus, para terminar com aquela situação. Então, muitas vezes a gente vê na Bíblia os espíritos falando com alguém, né? E ele acreditando que era o Deus dele, né? Então, isso sempre existiu. Então, quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, quer dizer, as pessoas comuns, simples, né? Quando alguém se distinguia, era considerado Deus. Por isso essa quantidade enorme de deuses naquela época, né? E quando essa pessoa morria, todo mundo lhe rendia culto.
Hoje nós ainda temos uns resquícios disso, né? Quando uma criança, por exemplo, eu não sei se ainda tem, mas até uns tempos atrás, quando ela desencarnava, ela era considerada um anjinho que ia fazer milagres. Tinha aquela procissão lá na sepultura. O caixão era branquinho, do adulto era preto. Então, Aí, por quê? Quando, por exemplo, a irmã Benigna desencarnou, ela fez muita caridade, ela foi muito boa. Então, na cabeça de muitas pessoas, ela virou uma santa, né? E hoje a Igreja Católica ainda tem essa questão de canonizar. Esses dias desses teve um padre, né? Padre Vitor, né? De canonizar. Eu não sei, assim, entrar a fundo nesse assunto, mas eu, pessoalmente, acredito que essas pessoas são esses missionários que vêm praticar o bem, ajudar, amar a humanidade. E algumas pessoas ainda conseguem enxergar essa pessoa, não como Deus, hoje já mudou, né? Mas rendem cultos a ela. Então eu acho que de tudo ainda sobrou um pouquinho dessa época, né? Porque na verdade a pessoa que vem fazer o bem, que vem como missionário de fazer o bem, ele está cumprindo uma missão, né? Ele está cumprindo uma missão, mas essa seria a missão de todos, né? Esse amor à humanidade, esse amor fraterno. E ainda nós, no nosso planeta, nós não temos esse amor ainda, esse amor universal. Por isso que nós estamos vendo acontecer tantas coisas aí ainda, né? Dani? Livro dos Espíritos, comentários, questão 668. O cristianismo, vindo clarear o mundo com sua doutrina, não podia construir uma cor cristã na natureza, mas orientou a adoração para aquilo que ela cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes, segundo os polos, e suas manifestações que não cessaram jamais, foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas no domínio do mistério. Enquanto que a religião viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz, libertos de ideias supersticiosas, que obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. O Espiritismo, em outras palavras, sempre existiu, né? Quando Cristo veio, ele veio trazendo, ele veio clareando e veio trazendo um amor junto também, né? E aí já começou, porque os povos primitivos, eles tinham essa coisa de adoração. Adorava mesmo, né? Quando o Espiritismo começou a chegar, já existia, mas quando começou a ser mais aberto, quando veio com Jesus, ele começou a orientação. As pessoas começaram a entender para onde que eu vou canalizar essa energia que eu sinto, que eu preciso, que eu vejo. E não adorar uma coisa que, na verdade, ele não entendia. Ele não entendia o que era aquilo, né? Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sobre diversos nomes. Tem vários nomes, né? Tem muitos espíritos que vieram, que fizeram o trabalho deles. Mas de acordo com cada povo, elas foram interpretadas, cada um interpretou de um jeito. A Bíblia hoje, ela também é interpretada igualmente. Ela não é interpretada igualmente, cada um interpreta de um jeito. Mas o caminho é o mesmo, né? O final é o mesmo. Então, cabe a cada um procurar estudar, para que essa interpretação seja mais correta, né? E existe ainda no nosso meio pessoas
que são exploradas sob o domínio do mistério. Então a pessoa não entende, o outro entende como mistério, coisas ocultas, e ele chega até essa pessoa, a gente vê muita exploração, muito embuste em nome desses mistérios, em nome desses antigos deuses, né, que hoje são os espíritos. A religião viu fenômenos de milagres, né, de coisas que também na época a religião também ainda teve que abrir muito para ela entender também. Não é que a religião já foi, mas aqueles que estudavam, aqueles que buscavam, eles entendiam esses fenômenos, mas muitas vezes ficavam guardados para eles. Eles não conseguiam mostrar para os outros, né? Ou os outros não acreditavam, ou também, eles viram os incrédulos, quem não acreditava achava que era mentira, que era embuste, que era feitiçaria, que era magia, dava o nome que se quisesse. Mas então tinha essas correntes, né? Agora a lei fala no final o que nós já falamos, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz, liberto de ideias supersticiosas que obscureceram, quer dizer, esses ensinamentos, eles ficaram no escuro muito tempo, porque era cheia, até uns tempos atrás a gente falava assim, como que é isso assim, na igreja católica, eu estou falando da igreja católica não julgando, mas porque eu vim da igreja católica, a gente não pode perguntar muito não, isso é mistério. Isso é mistério de Deus, gente. Nós temos que ficar sabendo disso, não. São mistérios. E ficava você. Eu acho que tem uma coisinha na gente, né? Quando a gente está querendo conhecer mais, que você fica assim, mas que mistério é esse? Tem que ter uma explicação, porque senão fica muito no ar, né? E esses mistérios foram abrindo, entre aspas, né? E hoje, através de tanto estudo, através de tanta busca, é um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, que é o entendimento desse fenômeno espiritual, suas causas. Vai abrindo, a gente quando começa a estudar aqui, a gente vê quanta coisa que a gente sabia só por alto, não entendia. Você abria a Bíblia, lia lá, você não entendia nada. Aí hoje é um dos princípios mais sublimes, como diz ali, né? Vamos lá então, gente. A ideia politeísta no contexto da evolução do pensamento. Quem vai ler para nós? Eu esqueci o óculos lá dentro de casa. O José? Cadê? Pequeno ali. Tá pequeno? Tá pequena mesmo. Ideia politeísta no contexto da evolução do pensamento. A história religiosa classifica a religião em politeísta e monoteísta. Politeísmo é um sistema ou crença em vários deuses. O monoteísmo aceita apenas um Deus, Criador supremo de todas as coisas, de todos os seres do universo. As manifestações politeístas apresentam algumas das seguintes características. Aqui, só um minutinho. Tá vendo, gente? É tudo que nós já falamos. Ó. Esse capítulo ele vai repetindo. Ele é grande, são muitos slides, porém ele vai repetindo as ideias. Então, as manifestações apresentam algumas das seguintes características. Pode ler, Pode dar. Pode. Mitológica, conjunto de mitos de determinado povo. Mito é um relato fantástico característico das tradições orais, geralmente protagonizado por seres que encarnam, sob forma simbólica, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Então a gente sempre ouviu falar em mito. Isso é um mito, gente. Isso é uma coisa, como se uma coisa que não existisse, mas são histórias que foram contadas naquela época, né? E ela era um relato assim, fantástico mesmo. Hoje a gente vê muitos filminhos das crianças com esses mitos aí, né? Os filmes infantis estão aí com essa mitologia toda aí. Pode continuar, viu, Thaís? Nossa, essa foi de lascar, né? O que é isso, Maria? Eu vou ler então. Fetiches. Pula pra cá. Oi? Fetichista, culto de objetos, fetiches, a que se atribui poder sobrenatural ou mágico. Anime. Peraí, só um pouquinho.
O fetichista, o culto de objetos, vocês conhecem alguma coisa que lembra isso aí? Esses fetiches? Oi? Amuletos. Pé de coelho. São os fetiches. Um anel que muda de cor, que não sei o quê. Esses são os fetiches, né? E até hoje, né, gente? A gente encontra muitas pessoas que acreditam nisso. Pimenta vermelha, a pimenta arruda. Ferradura. Na verdade, são. Não deixa de ser a energia apresentada, não deixa de ser. Aí eu fico pensando, né? Assim, para a saúde. Eu acho que de tudo que aconteceu aqui, o que nós tiramos de melhor foi o Deus único. Mas que nós temos ainda muita coisa daquela época. Tem pessoas que guardam, por exemplo, uma moedinha para dar sorte, uma nota de $1 para dar sorte, põe lá na carteira. Aquele negócio de semente de romã, né? Todo virado de ano, né? Você guarda 6 sementinhas, come 6 sementinhas, joga 6. Ó, eu vou falar com vocês, eu já fiz muito dessas coisas, tá? Eu já fiz muito dessas coisas também. Eu acredito que tem muita gente que acredita. É igual a Filomena fala, o seu Deus, ele está no que você acredita, né? Então nós temos que ainda sair de nós para buscarmos o nosso Deus verdadeiro, para que as coisas aconteçam. Mas, de repente, a pessoa fala assim, eu vou pôr isso aqui virado de cabeça para baixo. Ah, tem o Santo Antônio. Santo Antônio, ele é famoso. As meninas casadoiras, né, elas colocavam o São Francisco de cabeça, coitado, né, de cabeça para baixo, até ela arrumar o marido, né? Então, como que são histórias que vêm da cultura e vem andando, e até hoje ainda tem. Mas se a gente perguntar, eu, por exemplo, eu tenho meu neto nessa faixa de idade, igual quem tem menino pequeno, tem neto, um irmãozinho mais novo, eles não sabem disso não, gente. Eles não sabem disso não. Eles podem ver lá nos filminhos. Nos filmes infantis, eles falam muito sobre essas coisas. Então, assim, isso aqui vai acontecer se eu fizer isso aqui. Mas ele não trabalha para acontecer. Ele acredita naquilo. Agora, muitas vezes, aquele pensamento, aquela energia que ele despende ali, tal, pode até chegar ele pode até chegar perto do que ele está querendo. Mas vocês podem reparar, vocês conversam em casa se quiser. Às vezes eu falo alguma coisa lá com meu neto, ele fala assim, o que é isso? Me pergunta de novo, aí eu falo, não, isso é coisa de gente velha, não vou te explicar isso não. Mas é porque isso é coisa que vem lá sabe, vem dessas histórias todas, né? Então eu acho muito interessante isso aí. Aí vem, pode continuar. Anímica, cultura da alma humana. Os defensores da teoria animista afirmam que a religião não começou pela mitologia nem pela adoração de objetos, fetichismo, mas pelo culto da alma. Na verdade, essa corrente aí também, a gente, de primeiro, na hora que você olha assim, você fala assim, não, essa aí tá boa, essa aí é isso mesmo. Mas aí, quando você vê no final que fala pelo culto da alma, se eu vou adorar o Espírito, eu já não estou no caminho certo mais, porque na verdade o que nós estamos buscando é o desenvolvimento da alma, né, do Espírito. Então, era aquelas... Culto aos antepassados, aos mortos? Alguma coisa assim. Eu acho que na Seishnoye tem muito isso, culto aos antepassados, né? Tem umas mantras, umas coisas. Mas aquilo eu entendi, a coisa vou prestar culto, cultuar. O japonês ou o chinês, não sei, tem esse costume, né? Tem. A imagem ali sempre com... No filme Simulando, tem o Santuário da Família, com as tábuas de todos os antepassados. E ela, antes de ir para a guerra, ela vai para esse santuário rezar com os antepassados. Interessante. Os romanos também cultuavam os antepassados, né? Os deuses familiares. Os deuses familiares, Eles tinham os altares em casa. Esse culto aos antepassados, ele, na Seishnoye, isso é muito vivo.
Eles acreditam. A Seixinoe é uma doutrina também filosófica, e ela tem muita coisa parecida com a doutrina espírita. Muitos ensinamentos. Mas ela tem esse de culto aos antepassados. Eles têm um livro. Esqueci como é que chama o livro. Eles têm um livro em que eles fazem essas preces e vão repetindo. E muitos, quer dizer, quem professa a doutrina acredita nisso, né? Que você não consegue dar um passo à frente se você tiver alguma pendência, que é muito parecido, né? Tiver alguma pendência com alguém do seu passado que você nem sabe quem é, e você tem que fazer essa prece por ele. Você tem que fazer essa prece por ele, vai fazendo até você se libertar de alguma coisa. Mas a gente sabe que essa libertação não é assim, né, gente? Para a gente se libertar de algo, o que nós temos que fazer? Estudar muito, mudar o nosso modo de ser, mudar o nosso coração. E eu tenho uma pessoa de meu convívio que ela era uma pessoa muito bacana. E ela tinha uma situação na vida dela de um suicídio, eu acho que era do pai, e as coisas na vida dela, teve uma época que não andavam muito bem. Mas é porque estava atravessando uma fase difícil mesmo. E ela começou a falar, enquanto eu não fizer esse culto, pedir perdão ao meu pai. Eu falei, mas como assim? Ele que suicidou? Ela vai pedir perdão? Como é que é? Aí ela falou assim, porque eu não sei o que eu fiz, porque às vezes nós fomos capazes de levá-la, uma história meio cabulosa, né, como se diz. E eu sei que ela fez. E, coincidentemente ou não, ela foi passando daquela fase. Mas a gente sabe que a busca faz com que a gente saia também de determinadas fases na nossa vida, né? Ou então você fica ali, remoendo toda a vida. Então hoje, ela virou uma outra pessoa, mas ela estava passando fases muito difíceis. Como ela conseguiu resolver tudo, mas eu acho que foi tudo dentro do tempo certo, ela acredita que esse culto que ela fez libertou daquela ideia do pai que morreu de uma forma tão trágica. Então cada um pensa do jeito. Até hoje nós temos muitas pessoas que pensam assim, né? Nós aqui, os espíritas, nós somos melhores que os outros? Não. A gente apenas está buscando a verdade. Mas, como a gente tem muita informação, nós somos aqueles que temos, talvez, uma condição de superar coisas e mudar o nosso pensamento e mudar o nosso coração. É a nossa busca de todos os dias, né? Cada dia nós estamos buscando, a todo momento, a toda hora, nós temos que interagir com o mais alto. Então nós não podemos ficar nesse mimimi aqui, porque isso aconteceu, porque eu tenho que fazer isso, não. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. Aí depois vem adoração dos astros ou mitologia astral. Trata-se de uma teoria desenvolvida no século XIX, segundo a qual a religião começou com a adoração dos astros, considerados sagrados pelos povos primitivos. Essa adoração a gente conhece também, né? As estrelas, o sol, a lua e a estrela cadente, aquilo ali quando acontecia, nossa senhora, eram várias coisas que estavam para acontecer. Então tinha uma adoração. Então, olha para vocês verem, todas as correntes tinham um tipo de adoração. Adoravam alguma coisa, né? Magia. Para alguns estudiosos, a magia é o ponto inicial da religião. Para outros, a magia antecede a manifestação religiosa. Essa magia, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Alguns acham que daí é que veio o ponto inicial, quer dizer, a religião começou a ser estudada a partir daí. Começou daí. Outros acham que a magia veio antes, começou antes da manifestação religiosa. Mas são correntes, né? São correntes. Aqui nós estamos estudando essa informação. Aí vem o humanismo. Essa característica indica que a religião nasceu do culto dos antepassados, desde o momento em que o homem começou a cultuar os seus mortos.
Esse manismo me parece muito com aquele lá pelo culto da alma, que eu acho ainda, quando nós falamos, começou a cultuar os seus mortos. Eu ainda acho que lá em cima não é o culto dos mortos, é o culto da minha alma. E eu fico adorando a minha alma, eu fico presa nisso aqui e não abro. Eu acho que tem essa diferença aí. Senão não estariam os dois ali. O que vocês acham? Eu fiquei um pouco na dúvida quando eu fiz esse estudo entre esse culto da alma e o culto aos mortos. O culto da alma, porque da alma seria eu, a minha alma, a minha... seria esse tipo assim, um egoísmo meu. Eu quero o meu bem, eu quero só... É o estudo da minha alma. E o culto dos mortos é aqueles que já desencarnaram, que já foram. Não seria a anímica próximo das filosofias orientais, não? Porque aí vocês vão ver que isso tudo aí está muito dentro lá do Oriente, esse estudo aí. Nós herdamos muitas coisas, né? Então fica esse para casa aí pra gente... Eu acho, não sei, eu vou falar com base em desenho. Os japoneses, eles cultuam o Shinigami, que é o deus da morte. Então, não sei, talvez seja uma manifestação anímica. Nos desenhos, tem um desenho que quando a pessoa morre, a alma dela fica presa por uma corrente. Até que o Shinigami vem e bate essa corrente. Talvez seja uma adoração anímica. Eu não pesquisei a fundo não, mas eu entendi assim, que... Bom, então nós vamos deixar essa parte aí, se alguém quiser pesquisar, eu fico agradecida, viu, gente? Mas de todo jeito eu vou dar uma olhada. Lembrar em muita coisa em cada um desses, né? Então, manismo, eu achei tão interessante a palavra manismo, eu não consegui achar o significado dela, da palavra. Bom, então vamos continuar. Que na verdade isso aqui são informações, né, do politeísmo. Quem vai? Essa tá maior, viu, gente? Vamos encontrar historicamente concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa. Aí, tá vendo? Nas tradições da Índia, Védica e Brahmânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com os ensinamentos órficos. Vem de Ofil. E com a simbologia mitológica existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando seu saber de iniciados num ciclo restrito daqueles que poderiam compreender devidamente. A gente sempre ouve falar muito de mestres, iniciados, né? Então, vem tudo dessa época aí. A civilização chinesa, a egípcia, e a Índia, a Grécia, eles trouxeram muita coisa, eles deixaram muito, né? Deixaram um legado muito grande para a humanidade. Então, na Índia, você sabe o que eram os Vedas? Eu vou falar para vocês por que eu estou fazendo essa pergunta. Quem sabe o que eram os Vedas? Alguém sabe? Esses iniciados. Eles antecederam bastante a questão do Buda, né? Parece que alguns bem antes de Cristo já traziam lá, já acreditavam na ressurreição dos mortos, na individualidade da alma, e serviu de subsídio para o estudo aí, para o budismo depois. Né? Foi bem antes, acho 600 anos antes do Buda mesmo, né? Não, gente, desculpa, viu? O rosto está dando. Ô, seu José. Quer uma mina? Não precisa não. Seu José,
quando eu comecei a estudar esse capítulo, eu achei que os Vedas eram um povo. Achava que os Vedas eram um povo. Vocês acham todos que eram um povo? Não, digamos, é uma facção religiosa, vamos dizer assim, é um pensamento religioso da época, né? Então, eu até tirei lá. Os Vedas eram escrituras sagradas mais antigas da história. Elas, ao mesmo tempo, têm origem da unidade e da diversidade das múltiplas correntes do hinduísmo. Então é como se eram escritas, sabe? E ali reuniam-se hinos, preces, então são os Vedas. Eu achei interessante porque eu tinha uma ideia completamente diferente. E mesmo eu trazendo isso aqui, eu ainda fiquei muito na dúvida, só que eu não tive muito tempo de continuar pesquisando. E lá fala assim, ó, compilação de hinos e preces, considerada como o primeiro livro sagrado, da história, composta de 4 volumes de textos em versos. Eram poesias. Então era como se fosse uma Bíblia, muita coisa foram trazendo. Então, quando fala os Vedas, são os escritos. Vocês concordam com essa explicação? Ou alguém? Você sabe que eu me admirei porque eu não tinha essa concepção de Vedas. Eu achava que Vedas era um povo. Porque tem um sânscrito, que é a língua que os hindus, que os Vedas estão escritos, que é musicada também. Isso eu falo do ponto de vista linguístico. Então, tá coerente. Então é isso mesmo. Tá o que eu pesquisei, eu achei foi isso, gente. Mas eu achei muito interessante, que eu tomei até um susto, porque eu achei que Vedas era um povo. A gente sempre ouve falar nos Vedas, e eu achava que Vedas era um povo. Alguém tem essa noção? Que achava que era povo? Então descobrimos uma coisa nova. Olha que coisa boa. Então, esse conjunto de livros é sagrado para mais de 1 bilhão de pessoas que seguem seitas tão diferentes a ponto de serem monoteístas, politeístas e ainda assim integrarem a mesma religião. Então elas são seguidas como a Bíblia. Eu fiquei comparando com a Bíblia, que várias pessoas, todas as religiões seguem os ensinamentos. Aqui fala assim, e ainda assim integrarem a mesma religião. São pessoas que acreditam em várias coisas, mas através desses ensinamentos, elas fazem parte de uma religião, que é o que eu acho, o achismo aí, que a Bíblia, ela não nos leva todos no mesmo caminho para determinado lugar, só que nesse meio tempo acontece a mão do homem, né? Vai mudando algumas coisinhas, ao seu bem prazer e tal. E ele fala aqui, ó, que mais de 1 bilhão de pessoas que seguem seitas tão diferentes a ponto de serem monoteístas, politeístas, eu saltei aqui, ó, ou panteístas. Que os panteístas é uma crença que crê absolutamente que todos compõem um Deus abrangente, ou que o universo ou a natureza e Deus são idênticos. Então, eles atribuem a Deus. Na verdade, a gente entende também. Aqui é uma obra de Deus. Ali é outra obra de Deus. Os panteístas acham que Deus está... Ali é um Deus. Aquela planta ali é um Deus. São os panteístas. Aquela árvore ali é um Deus. Então, esses são os panteístas. Que não é o nosso caso aqui, que nós não estamos estudando. Mas aí, quando eu comecei a olhar isso aí, eu achei muito interessante esse conceito que eu tinha. Eu sempre achei que os Vedas eram um povo. Se irradiaram as primeiras lições do budismo no Antigo Egito com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós. Então era tudo muito cheio de mistério, né? Com os ensinamentos órficos, esse Orcus vem de Orfeu, e nós vamos conhecer a história de Orfeu mais pra frente, pequenininha, viu, gente? Que era também ele era dedicado à arte de cantar, de versos.
Então, nisso aí tinha muito ensinamento. Eles não tinham uma Bíblia assim, mas tinham esses ensinamentos nos escritos deles, né? Nessa época já haviam pessoas, mestres, né? Que eles não faziam parte da massa, eles já estudavam mais, eles já entendiam mais, e eles eram chamados de iniciados, porque eles eles retinham na mão esses conhecimentos. Como até hoje a gente ainda acha que tem muitas pessoas que retêm esse conhecimento religioso. Por isso que às vezes a gente fica achando que a nossa doutrina é melhor e tal, porque ela abre tudo. Ela abre tudo para todo mundo. E as igrejas também agora, não interessa qual religião, também já estão começando a abrir esses ensinamentos. Já falam de uma forma diferente. Então, antigamente, nessa época, eram os iniciados, né? E uma turminha ali, era uma panelinha, né? Que só aqueles que conseguiam compreender é que era passado esse ensinamento. Não adiantava. É igual hoje a gente fala jogar pérolas aos porcos. A mesma coisa, não adiantava abrir, porque as pessoas não entenderam. Elas gostavam de cultuar, de ter vários deuses. Elas se sentiam, vamos dizer assim, protegidas, né? Quem vai? Nos tempos primitivos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como preponderavam as leis de força bruta, e a humanidade era um aglomerado de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações. A adoração aos seres invisíveis que personificada dos seus deuses era feita de sacrifícios inadmissíveis. Nos tempos primitivos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. O que é essa concepção antropomórfica? Era eles conceberem um Deus com a forma humana. Deus tinha olho, Deus tinha outras formas. Eles acreditavam que o Deus era assim, né? Eu até também, hoje eu trouxe cola, viu? Porque eu não tive tempo de ficar estudando muito. Então, antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a deuses e elementos da natureza, aos animais e constituintes da realidade em geral. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica. Tem os deuses deles, se a gente for olhar naquela figura que nós começamos, slides, parece um homem, mas tem uma cabeça de bicho, ou tem uma cauda, ou tem uma asa. Então, era essa concepção que eles tinham do Deus, né? Então, o Deus para eles, ele tinha essa forma. Maria, mas até hoje, muitas pessoas ainda pensam assim, que o Deus é aquele velhinho de barba branca, cajado na mão, olhar sereno, né? É um antropomorfismo isso, né? Ali fala, nos tempos primitivos, como na atualidade. Então, realmente, as pessoas, elas não conseguem imaginar um ser sem uma forma, né? Então, cada um dá a forma que quer e pensa, imagina a esse Deus, né? Isso existe ainda. Por isso que fala ali, como na atualidade. Então, naquela época, a lei era uma força bruta, né? Nasce, reencarna, não falava a palavra reencarnar, e como não existia assim, um sentimento maior, não existia um sentimento assim, maior, eles conheciam apenas os instintos e as suas manifestações dos instintos, todo tipo de instinto, né? Não só o instinto sexual, mas todos os instintos do homem, eles se manifestavam assim muito... Os defeitos do homem.
Então, o que eles faziam? Eles não entendiam, eles não compreendiam, e eles colocavam os deuses no papel de um homem ou de figuras e faziam aqueles sacrifícios. A gente sabe, e lá na Bíblia conta também, né? Quantos sacrifícios que eram feitos para os deuses. Muitos sacrifícios. Era comum, era natural esse sacrifício. Ô, gente, você pode falar, viu? Não estou falando muito hoje, até gostaria de falar mais, mas hoje está difícil. Aí já... Quem vai ler? Vemos então que os habitantes do planeta concebiam a religião de forma politeísta e antropomórfica, identificando em cada deus e reverenciando qualidades supra-humanas. Essas ideias aparecem nas religiões, na filosofia e em outras atividades culturais dos povos antigos. Destacaremos, a propósito, algumas contribuições registradas pela história. Então aí está fazendo um apanhado de tudo que nós já falamos, né? A forma que eles davam ao Deus de acordo com as suas qualidades, né? Mas teve aqueles que deram uma contribuição maior, que estudaram, que trouxeram as ideias, né? Que são, primeiro, na tradição chinesa, a gente vê essa figura aí do Confúcio. Os chineses trouxeram uma contribuição muito grande, né? Aí, de novo, repete o que Jesus enviou os missionários, as criaturas que se organizavam entre as primeiras comunidades da Terra. Então, aqueles que conseguiam se organizar, sempre existia alguém no meio deles para trazer a contribuição, né? A tradição chinesa apresenta uma feição mais filosófica do que religiosa. Era muita filosofia, até hoje me parece que é assim. Aí ela era nomeada como filosofia religiosa ou religião filosófica. Então, a China, ela traz, até hoje os orientais, né, gente? Nesses cursos que a gente vê por aí, quanta coisa que traz de filosofia, muita filosofia, mas é muito ensinamento junto. É tudo junto. Por exemplo, aqui no núcleo tem um curso de como é que chama? Tai Chi. De Tai Chi. Isso é uma coisa que vem lá do Oriente. Mas quantos ensinamentos traz ali para o seu corpo, para a sua mente, né? Então, eles trouxeram muita coisa, eles enriqueceram muito eles deixaram um legado muito rico. E hoje eles ainda praticam muito dessas coisas. E à medida que nós vamos assimilando também, esses conhecimentos físicos com os conhecimentos morais e espirituais, é onde que o ser vai evoluir, vai chegar, né, num ponto que nós precisamos chegar, vamos dizer, né, para ir para outros mundos, né, seu José? Os mundos mais felizes, né? Os chineses, eles focavam numa palavra, numa condição de caminho. Então, vamos ver, quem vai ler? Você lê, Dado? Taoísmo. Tao significa caminho, palavra-chave de todas as antigas escolas filosóficas da China, inclusive o confucionismo. Foi somente no século IV a.C., através de Lao Tzu e Chuang Tzu, que o taoísmo recebeu um impulso decisivo. Como religião, sabe-se que a doutrina começou a se tornar conhecida desde o século I a.C., quando era divulgada por sacerdotes mágicos, os quais, se julgando possuidores de poderes divinos, prometiam aos crentes a restauração da juventude, a aquisição de virtudes sobre-humanas e a garantia da imortalidade da alma. Em outras palavras, foi o que nós falamos antes. Eles, tipo assim, traziam o povo, né? O povo que desconhecia o que eles pregavam, prometendo coisas, e eles acreditavam.
eles acreditavam neles e eles prometiam várias coisas, a restauração da juventude, até eu, se eu estivesse lá, eu ia querer também. Eu ia me candidatar. Aquisição de virtudes sobre-humanas, garantia da imortalidade da alma. Por que eles podiam, por exemplo, garantir a imortalidade da alma? Como que eles garantiam isso? Eles garantiam a imortalidade da alma, mas não ensinavam como que a pessoa... por quê? Porque a imortalidade da alma não era privilégio deles, não é. Por que eles vão garantir? Eles não ensinavam, eles não abriam. Eles só falavam e as pessoas acreditavam, as pessoas que não tinham acesso a essas informações, ou ainda a cabeça não estava preparado para receber esse tipo de informação. Eles falavam, quando tal significa caminho, eles trabalham muito em cima do caminho, da sua vida, do seu despertar, né? Esse é o caminho. E os sacerdotes mágicos, olha para você ver, sacerdotes mágicos, eles acreditavam que eles eram mágicos, porque eles sabiam de coisas que ninguém sabia, né? Agora, eles acreditavam na restauração da juventude. Agora eu fico pensando, como que as pessoas andavam igual um carneirinho atrás desses sacerdotes, né? Porque o seu sacerdote te promete que você vai restaurar a sua juventude, mas não te dá um caminho para sua alimentação, para sua vida e tal, e eu vou seguindo atrás. Então as pessoas eram ignorantes. Elas acreditavam realmente naqueles que aparentemente possuíam algo mais, né? A alimentação dele é muito certinho quanto a alimentação. Eles têm muita disciplina. Muita disciplina. Muita disciplina. Então, o sacerdote, isso era magia? Não era, não. Ele sabia que se eles se alimentassem bem, sabia que a alma é imortal, mas os outros não sabiam. Então, eles iam atrás, acreditando que aquele era uma pessoa mágica, que sabia coisas que eles... Muitas vezes lá atrás, eles dariam o nome a esse sacerdote de Deus. Lá atrás, eles já seriam considerados Deus, porque sabia de coisas, né? Aí é a continuação do taoísmo, né? Pode ler, quem puder. A Bíblia do taoísmo é o Tao Te Ching, que prega a existência de 3 caminhos. O Tao, ou caminho da realidade íntima, refere-se ao Criador, de onde brota a vida e ao qual toda a vida retorna. O Tao, ou caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza. O Tao, o caminho da vida humana. Olha que bacana, gente. Eu achei isso aí muito legal. Porque quando fala caminho, como eu falei, meu caminhar, é meu andar, né? E eu sabendo que esse caminho, quando ele fala assim, refere-se ao Criador. E aí eu sei que aí é que brota a vida e ao qual toda a vida retorna. Então, olha, esses conhecimentos, eles são milenares. Esses ensinamentos são milenares. Muda-se o quê, muitas vezes? Muda-se o modo e, por exemplo, hoje nós temos os mecanismos, né? Para que a gente chegue a essa vida e volte ao Criador, melhores, né? De preferência. O caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza. Eles ensinavam isso também. O que nós estamos vendo no nosso planeta hoje? Né? Será que esse caminho do universo, esse ritmo da natureza está sendo respeitado? Por que nós estamos vendo tanta coisa acontecendo? Porque esse caminho que está numa lei, né, ele está sendo desrespeitado pelo egoísmo, pela ganância, pela falta de amor ao próximo, de preocupar com o outro, né? E o caminho da vida humana. Esse caminho da vida humana é o nosso caminho. É o que nós temos que fazer para melhorar esse caminho. Conseguir driblar as pedras, né? Resolver nossa vida. Então eu achei essa parte aí, assim, muito bacana. Essa Bíblia do taoísmo. Tem tudo a ver com hoje. Tem tudo a ver com hoje. O que vocês acham? Tem a ver, Leandro?
esse caminho? Acho que tem tudo a ver. Né? O que nós estamos fazendo no planeta? O que nós estamos fazendo? Isso mesmo. Qual que é o nosso objetivo? Eu acredito que quando o ser humano, quando cai a ficha dele, nós na maioria, nós de alguma forma, a gente também contribui muito para que a natureza, por exemplo, sofra de alguma forma, né? Mas quando a gente fala em termos maiores, por exemplo, igual o que tem acontecido no Brasil, eu fiquei pensando muito, senhor José, naquele dia que o senhor trouxe aquele depoimento aqui sobre uma pessoa que chegou à mesa, né? Um político. O senhor falou pra gente aqui, o senhor lembra? Não lembro. Alguém lembra? Falando que ele estava muito arrependido de tudo que ele poderia ter feito e não fez. O senhor não lembra, José? Não. Uai, você lembra, Maria? Eu lembro. Vai, tá vendo? Foi uma coisa assim rápida que o senhor falou, que a gente estava falando sobre consequências de alguma coisa e sobre a mediunidade, e aí o senhor falou que essa pessoa aproximou, assim, sofrendo muito, porque, e o senhor ainda falou assim, é um político recente. Esse foi um recado que me veio. Olha como é que eu guardei isso, que interessante. Não esqueci. Só eu que lembro, a Maria? É idade, viu? Mas aí, gente, não vai dar tempo de acabar, não. Então, quando eu chegar do outro lado, e nós sabemos disso, nós temos certeza disso, Deus não vai cobrar de nós nada, não. Nada. Se você fez isso, 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 não vai cobrar nada. Quem que vai me mostrar é a minha consciência. Qual foi a minha contribuição? Foi boa? Foi negativa? Eu provoquei algum mal ao meu irmão? Então esse é o pior que pode acontecer para o ser humano, né? Então nós vamos terminando aqui, porque não vai dar tempo de terminar mais. Está quase no fim, eu acho. Então semana... Oi? Mas é tudo repetição. Você vai repetindo, sabe? Aí então vai vir sobre a contribuição de Confúcio, né? Então semana que vem, gente, se vocês quiserem olhar alguma coisa e trazer, porque aqui é só informação, Mas se tiver coisas para relatar, é bacana. Bom? A cola tá aqui, ó. Você termina na semana que vem? Termino, né, Júlio? Você termina, Maria. Você. Termina. Então tá, gente. Então nós vamos agradecer a Deus nessa oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez. Alguém quer agradecer? Bom, então vou agradecer. Mestre querido, nós estamos aqui lhe agradecendo os recursos que chegaram até nós. Lhe agradecer por essas informações, por tudo que nós temos recebido, que nós recebemos neste momento, nessa manhã. Nós queremos agradecer a todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados. Queremos ainda mais uma vez, Senhor, reforçar o nosso pedido de ajuda, de amor ao próximo, de compreensão. As tragédias são idênticas. Que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração para que isso não aconteça, para que todos possam receber um pouquinho de amor ao próximo, para que essas catástrofes não aconteçam mais. E pedimos de novo, Senhor, que auxilie a todos aqueles encarnados e desencarnados que fazem parte desse episódio, que todos estejam debaixo da vossa misericórdia. Queremos pedir por nós, por todos, por essa casa, por todos os companheiros de caminhada, e pedimos, Senhor, que fique conosco todos os dias dessa semana, todos os dias da nossa vida. E é com essa prece de Jesus que pedimos permissão para que possamos encerrar no plano físico o nosso estudo dessa manhã. Assim seja, graças a Deus.